Segundo ponto, a igreja deve ser fiel em meio às oposições. No versículo 13, então Jesus agora ele faz um elogio à perseverança e à fidelidade dos cristãos de Pérgamo. Jesus ele vai elogiar a igreja de Pérgamo e vai falar que eles eram perseverantes e fiéis, mesmo morando onde estava o trono de Satanás. O que significa essa expressão, o trono de Satanás? O mais provável, que o significado mais provável dessa expressão, o trono de Satanás, é porque naquela cidade, os cristãos em Pérgamo, eles eram muito perseguidos. E por que eles eram muito perseguidos? Eu trouxe aqui alguns motivos. Primeiro motivo, isso, contexto histórico da época, é que naquela época havia em Roma o culto imperial. Os imperadores, desde o começo do século I, eles começaram a querer ser adorados como deuses. Tinha até o título Augustus, que significa um ser divino. Então eles queriam que todos os súditos do império adorassem os imperadores como deuses. Porém, a fidelidade dos crentes naquela época estava em Cristo. Então os cristãos, eles eram mal vistos pelas autoridades romanas, que achavam que isso iria causar uma divisão, uma desintegração no Império Romano. Eles achavam que várias pessoas que o cristianismo estava crescendo, várias pessoas não adorando o imperador, desintegraria, fragmentaria o Império Romano. Então, por conta disso, vai ter muitos imperadores, como eu disse aqui o contexto de Apocalipse, que vão perseguir os cristãos. Um outro motivo era o forte paganismo que havia em Pérgamo. Ali, um dos altares de Zeus, que era o deus máximo ali da mitologia grega, mais famosos, em Pérgamo tinha um dos altares de Zeus mais famosos da antiguidade. Então era algo que várias pessoas peregrinavam para Pérgamo para prestar culto a essa divindade. Além dessa divindade, tinha templo para a deusa Atena, o deus Asclepio, que era um deus da cura, ali que eles adoravam no contexto, e outras divindades do panteão ali que eles adoravam, o contexto greco-romano. Então, como eles adoravam vários deuses, esse politeísmo, que é a adoração a vários deuses, eles começaram a ver os cristãos como esquisitos e estranhos. Por quê? Porque os cristãos, adoração a um só Deus e Senhor, que é Jesus Cristo. Fora isso, essa questão da idolatria, essa idolatria sempre era muito acompanhada por imoralidade, por exemplo, de diversas feitiçaria, imoralidade. E os cristãos, por exemplo, eles agiam de forma contrária àquilo que o paganismo ensinava. Então, o paganismo, por exemplo, era muito comum. Eles faziam até, podemos dizer assim, cultos que tinham orgia, assim por diante, para as divindades, para adorar aquela divindade, no contexto que eles falavam de fertilização. Já os cristãos tinham uma ética toda diferente, de casamento, assim por diante. Nisso, o que vai acontecer? Esses pagãos vão começar a ver os cristãos como os esquisitões, pessoas totalmente estranhas, assim, que não faziam o que eles faziam. Um outro motivo de os cristãos serem mal vistos em Pérgamo era que tinha várias doutrinas heréticas, havia uma proliferação de heresias que tentavam então misturar uma filosofia grega com o cristianismo, e essa mistura mais famosa vai ser o chamado gnosticismo, que era ali, falava que Jesus, tem várias heresias, que nós estudamos em sistemática ali, que falava que não foi Jesus que morreu na cruz, mas Cristo tinha a mentalidade de Deus e corpo de homem. Eles tentavam misturar por causa dessa influência grega. Então, por causa disso, também os cristãos eram mal vistos. E 4, tinha uma propaganda negativa. Como assim uma propaganda negativa? Então, nesse contexto de forte paganismo, de idolatria, eles vão ver os cristãos, como eu falei para vocês, como esquisitos. Eles vão pegar algumas doutrinas cristãs e vão distorcer e interpretar errado. Por exemplo, doutrinas como a ceia e o costume de nos chamarmos como irmãos. O que os pagãos naquela época, que não eram cristãos, eles pensavam?
Culto da ceia. O que é o culto da ceia? A gente está aqui memorizando uma memória do sacrifício de Cristo na cruz. E daí nós falamos, comer do corpo e tomar do sangue de Cristo. Daí aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o cristianismo, eles pensavam literalmente que os cristãos estavam praticando canibalismo. Nossa, eles estão comendo carne, estão tomando sangue. Porque eles se entendiam uma linguagem figurada de forma literal. E a questão de chamar de irmão, o que eles vão confundir? Por exemplo, um jovem na igreja, ele vai se casar, o certo é se casar com alguém da igreja. Então a gente fala, eu vou me casar, eu me casei com a minha esposa TT, é uma irmã em Cristo. Certo? Então aqui, irmãos em Cristo. O que acontece? Eles ouviram isso e acharam que era casamento de irmãos mesmo. Então era incesto. Então eles vão criar toda uma ideia errada sobre o cristianismo, e vão começar a difundir essas ideias, e aí vão influenciar os governantes, por causa dessas ideias, a ver os cristãos como errados e que os cristãos deveriam ser perseguidos. Então é nesse contexto, são essas as causas que vão fazer os cristãos serem perseguidos em Pérgamo, e por causa disso que Jesus usou a expressão que ali estava o trono de Satanás. E como nós podemos aplicar então esses versículos nos dias de hoje? Hoje, por exemplo, em alguns contextos, em alguns países, como no Oriente Médio, nós temos cristãos que são perseguidos, né? Por quê? Porque ali são países islâmicos, que impera ali a Sharia. No Islã não tem uma separação entre política e religião, assim, entre sociedade, né, e religião. Então, a sociedade, os governantes devem seguir o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, e não tem vez. Então, lá, por conta disso, lá, outras religiões não são permitidas, né? E nesse contexto, muitos cristãos, né, eu sempre procuro ver ali os relatos da Missão Portas Abertas, e falo que muitos cristãos são perseguidos, justamente porque não são tolerados, vistos como ameaça política, da mesma forma no Império Romano, por conta da sua fé. Então Jesus aqui ele está elogiando esses cristãos, né? Nós que temos aí missionários em países que o cristianismo é perseguido, Jesus está aqui elogiando a fé e a perseverança dessas pessoas, que mesmo sendo perseguidas, não abrem mão da sua fé. Agora vamos para o nosso Brasilzão aqui. No Brasil, nós não temos uma perseguição. Nós não temos uma perseguição estatal. Mas nós podemos dizer que há uma certa hostilidade aos cristãos em alguns meios aí da sociedade. Na mídia, por exemplo, a gente vê aí na grande mídia, sempre que eu vejo um filme, uma série, quando aparece um cristão, o cristão é visto como bobo, ignorante, uma pessoa quadrada, retrógrada. Sempre assim que o cristão é visto, uma pessoa meio alienada, podemos dizer assim, né? Sempre de forma caricaturada, os cristãos são mostrados na mídia, né? Vistos como preconceituosos, como se em outras crenças não houvesse preconceito. Só os crentes são preconceituosos, né? Então sempre a culpa é do crente. Isso é na mídia. Por exemplo, nós também temos essa hostilidade à fé muito nas faculdades também, né? Onde impera um materialismo ali, um forte ateísmo, agnosticismo e várias ideologias. E quando a pessoa entra ali, um crente, essa pessoa, opa, esse cara é meio esquisito. Esse cara fica pregando aí de Jesus, fica vivendo aí falando de casamento, não sei o quê. Daí o pessoal começa a ver os crentes como esquisito e começa o quê? A hostilizar a fé. Por conta disso, infelizmente tem muitas pessoas que por conta dessa hostilidade, né, na mídia e na faculdade, que, claro, quem controla a mídia e a faculdade controla as mentes. Então, de certa forma, tem a sociedade que replica essas ideias. Daí muitas pessoas acabam abrindo mão dos seus princípios, abrindo mão da sua fé para serem aceitas. Mas Jesus ele não quer que nós abrirmos mão da nossa fé, dos nossos princípios para sermos aceitos. Jesus ele também quer nos elogiar pela nossa perseverança, que mesmo em meio a uma hostilidade, a gente não tem uma perseguição como disse no Brasil, mas nós temos uma hostilidade. E Jesus quer que nós nos mantemos firmes.
Infelizmente, eu já vi jovens da minha idade, por exemplo, que estudaram comigo na faculdade, da igreja, tudo, só para ser aceito ali, numa bolsa de estudo, assim por diante, acabou abrindo a mão dos seus princípios, saiu da igreja e virou totalmente a casinha só para ser aceito. Pressão do grupo ali. Se Deus quiser, ninguém aqui vai abrir mão dos seus princípios, vai todo mundo perseverar, amém? Hoje nós temos visto também, ter um escritor que ele não é tão ortodoxo assim, né, porque a gente tem uma diferença, né, que nós somos evangélicos protestantes, mas eu vou falar aqui do Papa Bento XVI, que morreu, e ele escreveu um livro que é Ser Cristão na Era Neopagã, que ele está falando que hoje a sociedade, fala no contexto europeu, está ficando totalmente paganizada de novo, ou seja, hoje as pessoas estão se voltando de novo para o paganismo. E o que acontece? Então começa várias superstições, achar que pedra tem poder, essa pedra aqui traz calma, você pode consultar os astros, não sei o quê. Tudo coisa que o cristianismo, quando começou a crescer, começou a combater. E ele vai falar então que é nesse contexto que os cristãos eles devem perseverar, né, e manter a sua fé, né? E daí tem várias meditações, eu achei muito interessante. E pensando nessas meditações também, eu comecei a pensar que se nós tivermos que perder o emprego, por exemplo, por causa da nossa fé, de uma hostilidade que nós estivermos enfrentando ali no trabalho por sermos cristãos, perder amigos por sermos cristãos, aqueles amigos de anos virarem as costas para nós, porque nós seguimos a Jesus, enfrentarmos distanciamento, né, de familiares, isso era muito comum, e ainda é muito comum em alguns contextos, a pessoa se converte, e a família vira a cara para aquela pessoa, não quer mais saber, até persegue. Tem gente que até planeja fazer o mal àquela pessoa. Se tivermos que enfrentar tudo isso, nós temos que ficar com Jesus. A cultura, ela não pode nos separar do amor de Cristo, mas nós devemos permanecer com nossa fé em Cristo. Amém?